No café de hoje eu converso com o professor Guilhermo Reis, que está lançando o seu livro Fundamentos de UX. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas em mais um vídeo da nossa série Café. E o café de hoje é com o professor Guilhermo Reis, um apaixonado por UX, User Experience. O Guilhermo está lançando um livro chamado Fundamentos de UX e a gente vai conversar com ele hoje então sobre o lançamento desse livro, sobre o conteúdo, para você conhecer também um pouco o que é a UX, a User Experience e a importância disso para os seus projetos. Guilherme é um apaixonado por UX e trabalha na área há mais de 20 anos, projetando e liderando times de UX. Trabalhou em grandes empresas como a Globoplay, Grupo Cato, Web Motors e Banco Real. Possui mais de 10 anos como professor de UX e é um entusiasta também da comunidade, dando inclusive palestras e participando da organização de importantes eventos. Nós nos conhecemos aí há cerca de 15 anos, quando ele veio prestar uma consultoria também na época sobre interfaces de sistemas. Na época a gente nem falava ainda sobre UX. Então eu te convido a pegar o seu café e acompanhar essa conversa que foi muito interessante. Olá, makers! E no vídeo de hoje recebendo então para o nosso café o Guilhermo Reis, engenheiro, consultor, que está lançando um livro sobre UX, a experiência do usuário. Tudo bem, Guilhermo? Prazer estar falando contigo. Prazer é todo meu. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, o Guilherme está lançando um livro, eu o convidei para conversar conosco no nosso café e falar sobre o livro, falar sobre a UX, que é um tema muito atual, muito interessante para o pessoal aí passar a conhecer. Então, Guilherme, eu ia te pedir para te apresentar inicialmente aí, quem é o Guilhermo Reis? Tá bom. Bom, pessoal, eu sou engenheiro elétrico com ênfase em computação. Depois disso eu estudei marketing e estudei ciência da informação. E desde o começo da minha carreira eu trabalho com projetos de produtos digitais. Então, com sites, aplicativos, desenhos de interfaces para computador. Tá? Passei por grandes empresas como o Banco Real, o Santander, a Web Motors, a Cato e o Globoplay e o Filmelier também. Né? E estou nessa área trabalhando com UX há mais de 20 anos e há mais de 10 anos também dando aulas nesse tema também. Bacana. Então vamos explicar para o pessoal aí o que é a UX, né? UX ou o X, né? A experiência do usuário, a User Experience. Que tema é esse, Guilherme? Por que isso é tão importante atualmente? Tá. A experiência do usuário, tá, o UX, como a gente costuma abranger, ela envolve toda a interação que um usuário ou um cliente tem com um produto. Aí nós estamos mais falando de produtos digitais, mas vale também para produtos físicos e tudo mais. O que quer dizer isso? Quer dizer todas as ações que a pessoa faz sobre o produto, as reações que ela recebe do produto e as emoções decorrentes disso daí, da jornada que existe do uso desse produto. Tá? A UX é um tema que está diretamente associado com a usabilidade, com a arquitetura de informação, com a parte de desenho de interface, né? O design de interação propriamente dito. Tá? E ela é uma disciplina bem abrangente que toma tudo isso daí. Obviamente que isso daí é um tema muito grande e a gente acaba se concentrando mais na parte da interação da interface. Tanto é que os UX designers, na verdade, eles acabam trabalhando mais na parte de interação. Mas é um tema bem amplo que envolve, como o Don Norman fala, tá? Desde você pensar no computador que está numa loja, se a caixa cabe na porta-mala do carro, você pensar se o usuário vai conseguir pegar aquele computador e montar a hora que chegar na casa dele e tudo mais. Bacana. Então a gente costuma dar como exemplo também aí a experiência da Apple, né? Que tem aqueles detalhes do tipo desde a caixa, né? O momento que você abre a caixa, aquele momento de que a caixinha escorrega, a tampa escorrega, né? A caixinha tem aquele tempo. Então, como você falou, a UX, na verdade, ela trata de tudo, né? É interessante a gente ter esse conceito
quando a gente pensa em experiência do usuário, num primeiro momento associa a interface, né? Mas é muito mais que isso, é a experiência física mesmo, né? Do manuseio do equipamento, do manuseio do produto. Envolve a experiência física, a experiência emocional que você tem, o antes, o durante e o depois, né? A expectativa que você tem de usar o produto, o uso propriamente dito, e o depois que você usou o produto, o que você faz com ele? O que ele acontece na sua vida, a repercussão que ele tem. Legal. E o livro, então, você falou que a UX, na verdade, é um tema muito abrangente, né? E o livro, Fundamentos de UX, que você está lançando aí? Explica um pouco para nós aí qual é o foco do livro, ele é tão abrangente também, ou ele está um pouco mais direcionado? E o interessante, pessoal, é que o projeto do livro, ele está sendo feito em crowdfunding, ou seja, financiamento coletivo, né? Então, vou pedir para o Guilherme explicar um pouco também qual é essa ideia, né? A gente vai deixar o link aqui embaixo, ó, tá aqui, para você acessar o site do fundamentosdeux.com, para você conhecer e participar também do crowdfunding. Certo, Guilherme? Conta um pouco mais para nós, então, aí do livro. Boa. A ideia do livro, ele surgiu um pouco das minhas aulas, do aprendizado que eu acabei tendo como professor, né? O professor também aprende, né? E consolidar tanto esse aprendizado de pesquisas, de montagem das aulas, como também de experiência prática. Então, a ideia do livro é cobrir as principais disciplinas que compõem a UX. Acompanha a experiência do usuário. Então, lá eu estou falando de arquitetura de informação, estou falando de usabilidade, de design de interação, UX Writing e tudo mais que acaba compondo a web. O livro é um livro grande, tá? Para vocês terem ideia, o livro tem mais de 500 páginas, tá? É um livro grande, também todo colorido, cheio de exemplos, e a ideia dele é explicar o UX de um jeito bem simples, bem didático, mas com rigor acadêmico. Então, são citados os grandes autores das áreas, os bons profissionais da área tal, e também com muitos e muitos exemplos brasileiros. Boa parte da literatura dessa área ela está em inglês. Então, no livro, eu estou fazendo ele todo em português, inclusive as citações dos autores, eu traduzi todas elas e tudo mais, para que seja uma coisa bacana para as pessoas utilizarem, tá? Para que as pessoas possam utilizar como uma obra de referência. Bacana, legal. E assim, para aquele pessoal que trabalha com projeto, né, que está aí fazendo orçamento, está fazendo os seus projetos, que a gente sabe que o orçamento sempre é um item importante no projeto, né? Quais são os benefícios, tá, que um bom projeto de UX vai trazer para esse projeto, até para justificar, né, o investimento, o tempo investido, né, e o tempo e naturalmente recurso financeiro investido, né, em um bom projeto de UX. Boa. Quando a gente está falando de um projeto de UX, quando a gente está falando da experiência, né, eu acho que um bom paralelo que eu gosto de falar é quando você compara a interface de um software com o vendedor de uma loja. Então, você vai lá numa loja e você é mal atendido pela loja. Você vai ficar bravo, vai ficar chateado, vai falar mal da loja para os seus amigos, vai postar nas redes sociais e não vai mais voltar naquela loja. Tá? Então, acontece aí um problema de imagem, tá? A loja vai ficar com uma imagem ruim perante o cliente. Mesma coisa acontece quando eu estou falando de UX, tá? Então, se você tem uma interface ruim, ela vai causar um problema de imagem para o seu cliente ali. Além disso, outras coisas que a gente tem. Se você tem uma experiência ruim, né, uma UX ruim, você aumenta seus custos de treinamento e de atendimento. O usuário vai lá, tenta usar o produto, não consegue, ele vai ligar para você, tá? Ou você vai ter que dar um treinamento para ele. Você vai ter problemas de redesign, você fez o projeto, não ficou bom, você vai ter que fazer de novo. Tá? Questão de vendas, propriamente dito. Então, hoje todas as lojas estão a um clique de distância, todos os aplicativos estão a um clique de distância. Se o seu produto é ruim, é difícil de usar, ele vai para o outro. Tá? Tem trocentas outras lojas que vendem um produto que nem o seu. Tem trocentos outros aplicativos que fazem a mesma coisa que você. Tá? Então, é na experiência que a gente consegue conquistar e fidelizar um cliente. E me parece que é um detalhe importante porque a experiência do usuário justifica inclusive um preço maior do produto, né? Ou seja, se eu estou satisfeito com a experiência que o produto traz para mim, né, eu estou disposto a pagar mais caro por esse produto, né? Até remontando de novo aí o caso da Apple, né, que a gente sabe historicamente são produtos muito mais caros,
mas cujo apelo é um pouco de trazer uma experiência diferenciada, né? Exatamente. Tá? A Apple é sempre uma grande referência nessa área, até mesmo porque ela se preocupa tanto com a experiência que ela verticaliza tudo. Então, ela tem a loja, ela cuida do projeto da caixa, ela cuida do projeto do computador, cuida do projeto do sistema operacional, dos softwares que você vai ter nesse computador, do cabo dele, do processador e tudo mais. Tudo isso, o objetivo dela é para ter sempre a melhor experiência possível. Por isso que ela é essa referência, esse paradigma que é sempre está olhando quando a gente está fazendo algum projeto aqui. Tem seu lado bom e seu lado ruim. Tá? Lado bom é você ter uma experiência fantástica onde todas as coisas estão integradas. Tá? Lado ruim, ela vai acabar querendo cobrar mais por isso, e às vezes ela abusa. Tá? Então, você olha que às vezes você tem preços exorbitantes quando você está falando da Apple. Certo. Mas isso vale não é só para a Apple, tá? Vale para várias outras empresas. Pensa em qualquer produto que você fala assim, pô, eu gosto desse produto, tá? Ou estou disposto a pagar a assinatura desse serviço e não daquele. Tá? Muito disso daí está relacionado com a experiência que você tem de uso dele. Perfeito, bacana. Eu gosto de dar um exemplo também, assim, eu sou da época que produtos assim mais de tecnologia sempre vinham com manual, né? Um manualzão, muitas páginas. Eu particularmente gostava de ler manual. E uma característica importantíssima, assim, se você vai olhar nos últimos anos aí, é que o produto não tem mais manual, né? Ou seja, ele vem tão fácil, ou vamos dizer assim, você pode facilmente deduzir como utilizar o equipamento que não precisa mais de manual. Né? E você tem aí equipamentos sofisticadíssimos, dá o exemplo dos smartphones, né? Que não tem manual. É lá um guia rápido, só para dizer que tem alguma coisa, mas não tem manual. Isso seria então resultado de um bom projeto de UX? Com certeza, com certeza. Tem até uma frase que a gente fala muito na área que é interface é igual piada. Se você precisa explicar, é sinal que a piada é ruim. Tá? Boa. Mesma coisa com interface. O nosso objetivo é sempre você fazer uma interface que seja tão fácil, tão simples, tão intuitiva, que a pessoa não precise de manual. É claro que às vezes você não consegue fazer isso de não ter não ter o manual, mas não ter manual tudo bem, mas às vezes você precisa dar instruções para o teu usuário. E essas instruções você vai apresentando elas conforme ele vai utilizando. Então fica muito mais simples e didático. Né? Na hora que ele tem a necessidade de usar, você explica o que é. Então vocês podem ver que hoje em dia tem muitos aplicativos que fazem isso. A hora que você cai numa funcionalidade nova, a hora que você entra numa área diferente, ele vai lá e te explica como é que faz aquilo. E você vai usando aquilo de uma forma natural que você nem percebe que você está lendo o manual, que você está aprendendo como o negócio funciona. É aquele tour, né, que tem no aplicativo normalmente, né? Ele te mostra uma telinha, faça aqui, faça isso, esse botão faz isso, né? Essa funcionalidade funciona assim. Exatamente. É quase como se ele te explicasse a primeira vez que você está utilizando, né? Esse tour ajuda. E outra coisa também que ajuda é o que a gente chama da consistência. Dele ser muito consistente internamente e também com outros sistemas. Então, a hora que você entra numa loja, no e-commerce, por exemplo, tá? Nunca cheguei naquela loja. Eu vejo um ícone lá do carrinho de supermercado, eu já sei o que ele significa. Tá? Falar, opa, já sei como usar esse negócio. Tá? Essas coisas, essas consistências que você vai ter entre os vários sistemas é que vão tornando eles cada vez mais fáceis de usar. Aí uma coisa curiosa, você falou aí, na verdade eu estou criando a minha loja, mas eu não vou reinventar a roda, né? Eu vou usar padrões de outras lojas, né? Até para que o meu cliente se sinta tranquilo na minha loja, mesmo sendo a primeira vez que ele está visitando, né? Isso é interessante. Exatamente, tá? É uma das coisas, por exemplo, que lá no livro eu falo bastante de você seguir os princípios, conceitos, boas práticas, né? Existem já vários estudos sobre esses assuntos, sobre qual que é o melhor jeito de você fazer, qual que é a melhor recomendação e tudo mais. Então, você seguir esses conceitos, essas boas práticas, faz com que você ganhe tempo no seu projeto e você não precisa reinventar a roda, né? Você tem mais certeza que aquilo lá vai ser fácil das pessoas utilizarem. Tá, quer dizer, seja criativo, né? Seja diferenciado, mas siga as boas práticas, né? Não invente tudo do zero que você pode quebrar a cara. Exatamente. E uma coisa não vai contra a outra, tá? Não é porque você está seguindo boas práticas que você não vai ter espaço para criatividade. Perfeito. Sim, você vai ter espaço, só que às vezes você vai ter que se preocupar com coisas mais de alto nível do que detalhezinhos da interface. Uhum. Bom, e para aquele pessoal que se interessou pelo assunto, Guilherme,
como é que ele pode fazer para aprender o X? Que habilidades são necessárias? A gente estava conversando anteriormente já, né? Que entra desde a psicologia, desde o marketing, a questão técnica, a questão do design, né? Mas para aquela pessoa que quer entrar na UX, que conhecimentos, que caminhos você pode indicar para ele, para daqui a pouco buscar se transformar num profissional da UX também? Tá. Bom, primeiro lê meu livro. Perfeito. Tá? Mas eu diria o seguinte, a área de UX, né, ela é um campo bem multidisciplinar. Então, você tem profissionais com diferentes backgrounds. Tem pessoas com uma formação mais técnica, como no meu caso. Tem muita gente que veio do jornalismo, da comunicação, da publicidade, do design também. Tá? Então, é uma área que permite toda essa multidisciplinaridade, né? Ela tenta juntar esses vários conceitos numa nova visão. O que você precisa? Como qualquer profissão, tem que estudar. Tá? Então, existem conceitos, existem estudos já feitos, tal, que é importante você estudar para entender esses princípios, o que seriam os princípios que levam a uma boa usabilidade, uma boa interface, uma boa experiência. Entender esses princípios aqui. Ser curioso, tá? Ser uma pessoa que seja curiosa, que goste de tecnologia, que goste de explorar os limites da tecnologia. Tá? Esse é um ponto que ajuda bastante, a gente está falando. E uma pessoa que, eu diria talvez até num nível um pouquinho mais sênior, né? Que busque construir um diálogo. Quando a gente fala de um produto digital, ele é fruto de um diálogo, de uma conversa, que tem lá o usuário, mas tem o desenvolvedor, tem o jurídico, tem o stakeholder, tem o marketing, tem todos esses personagens que atuam quando você está falando de um produto digital. E todos eles são forças importantes. Não dá para você falar assim, eu vou atender o usuário e dane-se o resto. Não dá para fazer isso, porque o produto precisa ser viável, o produto precisa ser, ter um cenário jurídico bacana, ele precisa atender aos objetivos de negócio, precisa trazer dinheiro e tudo mais. Então, muitas vezes o papel do designer é promover esse diálogo. Então, na hora que ele está desenhando uma interface, faz um protótipo, tal, ele está promovendo esse diálogo e construindo isso com todo esse time para que você tenha um produto que tenha uma boa experiência. Então, quer dizer, é um perfil bacana. Eu posso ter um perfil técnico, né, que eu vou me encaixar, eu posso ter um perfil da área de comunicação, mas basicamente, pelo que se falou, então, é inerente daqui a pouco ao designer, ao profissional do UX, ser um cara que vai ter a habilidade de comunicação, né, independente do background que ele tenha, independente da área de formação, ele vai conseguir se colocar dentro da área de UX, mas a grande habilidade é costurar, né, ou manter a comunicação dessas áreas todas. Então, acho que esse seria a grande dica para vocês aí que estão interessados na área, né, desenvolver a habilidade de comunicação, independente da área de formação que vocês tenham. Né? Vai ter a colocação. Bacana. Guilherme, e o livro? A propósito do crowdfunding, como é que o pessoal pode participar? Como é que o pessoal pode contribuir, colaborar? Qual é a ideia? Né? Eu vou dar um spoiler aqui, se vocês observarem lá no site, a capa diz volume 1. Isso quer dizer que provavelmente depois vamos ter no volume 2. Né? Conta para nós aí o projeto, Guilherme. Tá bom. Bom, o projeto, quando eu comecei a escrever esse livro, já tem uns bons anos que eu comecei a escrever, eu saí escrevendo um monte de capítulos e aí depois eu comecei a organizar isso melhor. Né? E por isso que, inclusive, ficou o volume 1 e volume 2 e já tem até alguns capítulos do volume 2 que já estão escritos. Legal. Como é que foi organizado? A ideia desse primeiro volume é explicar o que precisa ser feito. Quando eu estou falando de um projeto de UX, o que eu tenho que fazer? Você precisa fazer isso. Então, é disso que se trata o primeiro capítulo, o primeiro volume. Minha ideia do segundo volume é falar do como. Então, no segundo volume, eu vou falar mais de metodologia e de técnicas propriamente dita. Tá? Esse primeiro volume que eu falei, ele cobre as principais disciplinas de UX. Para vocês terem uma ideia, ele tem 28 capítulos. Então, eu falo de arquitetura de informação, usabilidade, acessibilidade, design interação, UX Write, design visual, design cross-device e tudo mais. Tá? O livro já está escrito, está em processo de revisão e diagramação, e nós lançamos o crowdfunding para fazer uma pré-venda e arrecadar o dinheiro para poder fazer a impressão dele. E aí, para contribuir, pode acessar o site lá, fundamentosdeux.com, ali no site. O linkzinho que está aqui, tá? Vocês vão ver que lá no site tem uma landing page que explica sobre o livro
E também lá no site tem uma biblioteca com todas as referências que foram utilizadas no livro para vocês consultarem. Tem uma área para professores, então vocês que já são professores ou que pretendem um dia ser professor, as imagens do livro vão estar lá disponíveis para os professores utilizarem em sala de aula, e tem uma outra seção de conteúdo extra, onde eu vou colocando lá materiais que eu utilizo das minhas aulas. Tá? Bacana. Do site lá do fundamentoux.com, vocês têm um botão que leva para a benfeitoria, que é onde está acontecendo o financiamento coletivo. Aí lá na benfeitoria dá para vocês comprar o livro, e tem outras recompensas também, tá? Que nem tem a camiseta Eu Amo o X, tal, tem outras recompensas, mas a principal é o livro propriamente dito. Legal, bacana. Então, gente, esse foi o café de hoje, conversando com o Guilhermo Reis, né, que está trazendo então aí um lançamento super interessante, o que promete ser uma referência de UX, né, na literatura em português. Tá? Então, conheçam o site, acessem, acho que é uma matéria muito legal. Inclusive, a ideia depois do site é manter-se como um meio de comunicação da comunidade também, né? Deixar aí os contatos do Guilhermo também, para você, né, entrar em contato. Tá bom, Guilherme? Eu quero te agradecer muito aí pela disponibilidade, conversar com a gente, te desejar sucesso aí nesse volume 1 e certamente no volume 2, volume 3, tá bom? E mais uma vez te agradecer aí pela disponibilidade. Eu que agradeço muito pelo espaço, tá, pessoal? Tá bom? Vão lá, confiram o projeto, está muito bacana mesmo. Legal, então fica o convite aí, gente, muito obrigado e continue nos acompanhando. Guilherme, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Até. E esse foi o nosso café com o Guilherme. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, tenha se interessado pelos conceitos de UX. Te convido a acessar o site lá do crowdfunding e adquirir a sua cota para contribuir com esse projeto. Te agradeço então por acompanhar o nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, marcando o sininho também para receber as próximas atualizações. Muito obrigado e até a próxima! Livro Fundamentos de UX do professor Guilhermo Reis. Você conheceu aqui no canal Internet Coisas.